na nossa aula de revisão de hoje, Geografia, eu vou ler o versículo da aula da gente, tá? Esse versículo também vai estar na prova. Então diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4:8. Esse versículo, Deus ele está falando o que ele é. O que ele é mesmo? Quem ouviu? Ele é amor. Então Deus, ele é amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então Deus está anunciando o que ele é. Ele é amor. Fora outros atributos que Deus é, né? A gente sabe que Deus é justo, ele é imutável, ou seja, não muda, ele é infinito, ele é santo, muito bem, ele é misericordioso. Então, vários atributos de Deus, tem vários. Então, vamos falar agora sobre, já que Deus está falando o que ele é, que é amor, vamos falar sobre meios de comunicação. Então, vocês sabem que meios de comunicação, a gente utiliza os instrumentos para o quê? Nos comunicar com as outras pessoas. Então, um instrumento que eu me comunico com outra pessoa, qual é? Celular, computador, tablet, cartas. Isso que é computador também. Telegrama, rádio, o que mais? Jornal, tem o jornal escrito, aquele de papel, revistas, que eu vejo revistas de moda, revistas de notícia, tem também o que? Televisão, muito bem. Então esses são instrumentos, mas tudo isso serve para quê? Para que eu me comunique com outras pessoas e também transmita o que? Informação, porque o jornal, por exemplo, ele é um meio de comunicação que faz o quê? Ele me dá notícias, o que eu preciso saber, o que está acontecendo no mundo aí. Ele me dá informações, né, Ludmila? Então, meios de comunicação é isso. Ele nos dá informações, transmite informações e também nos auxilia, nos ajuda a quê? A se comunicar com as outras pessoas. Outro meio de comunicação que a gente utiliza também é o quê? A nossa fala. Se eu, por acaso, se eu fosse surda, ou seja, eu não ouviria, então não tinha como falar. Qual seria meu meio de comunicação? Gestos, linguagens de sinais. E se eu soubesse escrever, cartas também. Então, o meio de comunicação tem os gestos, que é a linguagem de sinais, a Libras. E para quem é cego, por exemplo, quem tem problemas visuais, qual seria o meu meio de comunicação? Além da fala. Por exemplo, uma pessoa que ela tem problemas visuais e ela quer ler. Alguém sabe? Não. A gente lê pra ela. Aquelas bolinhas que tem. Aquelas bolinhas se chama Braille. Também Braille. tem no remédio. Oi? Também tem no remédio. Tem no remédio, exato, Lídia. Tem, se vocês olharem na caixa de remédio, nas laterais, tem umas bolinhas assim, porque aquele ali é o nome do remédio. Então, para quem tem problema visual, vai passar ali a mão, né? Que é o sensorial no caso, e vai saber que remédio é aquele. Então, os meios de comunicação estão aí, para todo mundo. Sem falar, isso, sem falar que é para as pessoas visuais, elas também utilizam o celular. Tem um modo lá que tem justamente para esse tipo de pessoa que tem problemas visuais, que no caso ele vai mexer no botão lá, aí vai ouvir, o celular fica falando qual é o aplicativo que está se abrindo e tudo mais. Então tem esse modo de acessibilidade nos celulares também. Então, meios de comunicação são isso: jornais, televisão, telefone. Alguém ainda hoje tem aqueles telefones em casa? Aquele fixo, telefone fixo? Pronto. Então tem o telefone fixo, tem o celular. Então, o meio de comunicação tá aí para todo mundo. Tinha lá em casa, só comprou outro porque... Falamos sobre meios de comunicação, agora vamos para os meios de transporte. Para que serve o meio de transporte? Para sair de lugares. Para a gente se locomover de um lugar para o outro, muito bem. Então, meio de transporte eu utilizo para me locomover de um lugar para o outro.
Não só eu, mas também mercadorias. Se fosse assim, aqueles ambulantes, por exemplo, eles não utilizariam os meios de transporte, levando as mercadorias, né? Agora me diga alguns exemplos de meios de transporte. Carro, moto, avião, navio, barco. Cavalo também é um meio de comunicação? Eita, desculpa, um meio de transporte? Sim, é um meio de transporte, porque ele ajuda o quê? As pessoas a se locomoverem também. Além de também utilizarem para o quê? Em arado, essas coisas assim. Ainda utilizam o cavalo. Outra coisa também. Falando sobre meios de transporte, vamos agora para o trânsito. Vamos recapitular. O que é trânsito? Movimento de pessoas, carros, veículos, né? Aonde? Nas ruas. Então, trânsito é o movimento de veículos e pessoas nas ruas. E o que são pedestres? São as pessoas que se locomovem aonde? Nas ruas. Isso mesmo. Então, o trânsito, se eu falar sobre trânsito, a primeira coisa que me vem à mente é o quê? Carros. O que mais? Certo. Mas os carros estão lá, nas pistas. E aí? Eles vão sempre, não param não? E se eles param, param por quê? Mas os pedestres atravessam a rua onde? Na faixa. Faixa. Então temos as sinalizações. Quais são as sinalizações? Faixas. Semáforos. São os semáforos. Então, se o semáforo está verde, significa o quê? Pode andar. Quem pode andar? Carro. O carro. Se ele está amarelo, é o quê? Parado. Prestar atenção porque ele vai parar, não é? E o vermelho é pare. Esse é o sinal dos carros, dos veículos. E os sinais de pedestre? Tem duas cores apenas. Quais são? O verde é para andar e o vermelho parar. Muito bem. Então, esse é o trânsito. Então, eu posso atravessar a pista sem olhar? Não. Eu posso atravessar a pista sem ser na faixa de pedestre? A não ser que aquele lugar não tenha realmente uma faixa de pedestre. A minha amiga atravessa a rua sem olhar para um lado e para o outro. Tá errada. Porque se ela for assim correndo, ela pode ser que sofra um acidente. Oi. Vamos fazer a aula? Então, para finalizar, lembrando, o que vai cair na prova de geografia? Meios de comunicação, meios de transporte e falando sobre o trânsito. Os assuntos são básicos, é só vocês lembrarem isso mesmo. Quais são os meios de... Me diga, quais são os meios de transporte aquático? Barcos e navios. Barco, navios, Canoa. muito bem, jet ski, entre outros. Meios de transporte terrestre. Carro, moto, Bicicleta. cavalo, bicicleta, exato. Isso mesmo. E meios de transporte aéreo? Avião, helicóptero, jatinho, né? Aqueles jatos. Agora me diga outra coisa. Foguete, exato, foguete. Meios de transporte coletivo. Ônibus, vans. Coletivo é o quê? Que cabe muita gente dentro do meio de transporte. Navios, exato. Outra pergunta. No caso, vocês vão me dizer os motoristas, tá bom? Desses meios de transporte. De avião, como é o nome do motorista? Não é motorista. Qual é o nome? Piloto. De bicicleta. Não. Esse é de moto. Moto é motociclista. Ciclista. E bicicleta é ciclista. De caminhão? Caminhoneiro. E de carro? Motorista. Muito bem.
Esses são as pessoas que dirigem, no caso, o meio de transporte.